Fala pessoal, Eduardo Vieira falando com vocês. Voltando, né, para o YouTube novamente, estava um pouco parado, né, e novos projetos estão surgindo, né, a gente teve que resolver e remodelar agora, daqui para frente, como é que a gente vai fazer. Então, o assunto hoje, para a gente começar bem, a gente falar um pouco mais da nossa profissão, onde tudo começa, onde como a gente começa, como deveria ser, né, na verdade, entender alguns parâmetros em relação, né, à nossa carreira, para a gente não se frustrar lá na frente e acabar se decepcionando. Então, a gente vai bater um papo praticamente conversando como eu vejo como professor, como eu vejo como gestor de negócio, como eu vejo hoje também como, né, influência nessa modalidade. Então, é simples, a gente tem que procurar, né, buscar aquilo que nós, né, queremos para nós mesmos em relação a futuro, né? O que eu quero fazer daqui a 5 minutos, o que eu quero fazer daqui a um dia, o que eu quero fazer daqui a um ano, o que eu quero estar fazendo daqui a 5 anos, a 10 anos, me aposentando naquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu gosto, que eu amo, acho que é por aí. Então, a radiologia ela tem um leque de coisas, né, que pode ser prazeroso, mas também, né, pode trazer algum dano em relação a procura, a demanda, em relação à perspectiva, vamos dizer assim. Comigo não aconteceu, né, porque eu estava, vamos dizer assim, na hora certa, no momento certo, como muita gente diz, e, na verdade, ninguém sabe dos sonhos que a gente teve, dos pesadelos que nós tivemos também, e das alegrias, né, também. Então, a gente tem alguns altos e baixos, e as pessoas, às vezes, não falam para a gente, né, de maneira que deveriam falar. Então, acho que a gente não tem que esconder nada de ninguém. O mercado, ele é um mercado competitivo, sim, mas as vagas, elas existem, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas se preparando e em alguns momentos a gente vê também as pessoas se frustrando, né? Dentro de sala de aula, falando assim: ah, professor, mas é muito concorrido. Ah, professor, porque é quem indica, QI. Ah, professor, tem 3 vagas, a minha acho que não é para mim, é a terceira vaga. Então, essas coisas a gente vai observando nos alunos no dia a dia, nos colegas no dia a dia, e eu acho que não é muito por aí, não, tá? Então, eu trouxe algumas coisas que, para mim, de visão, né, me ajudaram na época e me ajudam até hoje, como eu vejo também uma galera chegando, algumas com a disposição não muito legal e a outra com, né, com gás. A gente fala assim, caramba, tá voando. Mas tem uma galera que realmente não sabe o que está fazendo no mercado, né? E está perdido. Então, a gente tem que começar a direcionar essa galera, a gente né, que gosta de ensinar, que gosta de passar conhecimento, e mostrar, não, ó, o caminho é esse aqui, vão encurtar aí 5, 10 anos, que acho que por aqui você vai bem, né? Eu acho que a gente tem que trazer né, essa galera para perto da gente e falar, ó, isso aqui é legal. Vejo várias pessoas fazendo isso, bem legais, tá? Se eu for falar de todo mundo aqui, a gente vai perder aí praticamente 1 hora, né? E a ideia não é essa. Então, eu vou passar para vocês como eu vejo o mercado, tá? O que eu fiz em relação a esse tipo de mercado, que sirva para vocês aí. Mas, antes de mais nada, né, tem um lugar aí para vocês clicarem aí, dar a opinião de vocês. A gente tem que mudar essa maneira também, né? A gente tem que ter opinião. Ó, oh, Edu, não gostei que você falou isso. Poxa, gostei, dá um like. A gente tem que parar, cara, com isso também. A gente na radiologia tem 3 coisas que, quando a gente entra na radiologia, a gente não faz, tá? Por exemplo, a gente é notificado nos setores porque deixou o paciente bagunçado, porque né, fez um comentário e a pessoa não gostou. Então, a gente toda hora é notificado. E a gente não tem esse hábito de notificar ninguém. A notificação não serve como, né, como pena para ninguém. Ela serve para sinalizar, né, um ato que, de repente, não é legal. Então, as pessoas acham que aquilo dali é guerra também, né? E eu acho que o feedback ele tem que ser tem os dois lados para mim. Tem o positivo,
né? Que me mostra, que para mim é o mais perigoso, que me mostra que eu estou no caminho certo e com isso algumas pessoas podem crescer e achar que, né, que aquilo dali tá bom para ele e vai continuar fazendo, isso é bom, mas de repente algumas pessoas inflam, né, o ego e se acham, né, o último biscoito, a última torradinha lá do pacote. Então é perigoso. E é negativa, né, que às vezes as pessoas ficam, né, frustradas por causa disso. E, na verdade, o negativo ele pode te ajudar a te mostrar aquilo que você não está vendo, né? Então, tem pessoas que vão levar para um lado ruim, tem pessoas que vão falar assim, não, eu tenho que acertar que esse é o melhor caminho, né? Eu tenho que acertar por esse lado aqui. Então, acho que a gente tem que olhar por esses dois lados, sim, né, e caminhar de forma que a nossa profissão nos traga um benefício, não um malefício, em relação àquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente está buscando como profissão. Então, eu trouxe alguns modelos aqui para a gente discutir, para a gente, né, eu colocar como eu vejo, na verdade, a profissão. Então, eu vou passar para vocês tudo aquilo que eu trouxe para mim até hoje. Daqui a pouco estou me aposentando, né? Então vai abrir algumas vagas aí, mas a ideia, né, eu espero que a gente deixe para vocês aí de maneira que vocês entendam que foi melhor para a gente, né? Que me fez me tornar uma das referências, né, nessa profissão. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que é mercado, o que é profissão, né? O que é profissão, como é que isso é separado na nossa mente, né? O que a gente pode buscar e tirar de melhor disso aqui. Então, eu tenho que entender que o mercado, né, nada mais é que um lugar público onde a gente pode negociar ou expor alguns gêneros, né, de produtos, né, e artigos de uso rotineiro. Então, como se fosse lá na padaria do José, né, ou do Eduardo, a padaria do Eduardo, e comprasse lá um produto, quero essa bisnaga aqui, e a gente não entende o que tem ali atrás para aquele produto que você está levando, como ele chegou naquela prateleira, como ele chegou até as suas mãos. Então, a gente tem que entender a diferença disso, né, para o profissional, e entender que a relação entre oferta de trabalho e procura de trabalhadores, né, é o conjunto de pessoas ou empresa, né, que em alguma época, né, ou lugar determinado provoca segmentos, né, o surgimento de vagas, segmentos de vagas, as condições dessas relações entre, né, o produto, tá, e o fabricante e a entrega. Então, esse profissional a gente tem que entender que aquele pão ele passou por vários processos e quem fez, né, tudo aquilo. Então, a gente tem que entender que na radiologia não é diferente, gente. Na radiologia nós temos lá, né, o nosso cliente, né, que ele vai em busca de um serviço qualificado e né, esse serviço qualificado ele é exposto, né, é entregue por uma instituição, tanto privada, né, como pública, né, mas por trás dessa entrega existe o profissional. Né? Então, esse profissional ele tem que ter a visão que ele pode entregar para o cliente um serviço ou um produto de qualidade ou não. Tá? Então, a gente tem que entregar, né, um serviço de qualidade, sempre. Que aquilo dali, o que acontece com aquilo dali? Aquilo dali é a sua assinatura. Né? A pergunta que eu faço sempre, né, aos meus alunos é se ele hoje, né, se ele fosse um produto, se ele compraria, se compraria, né, como produto. Você fala assim, pô, você se compraria se você estivesse na prateleira hoje? Então, a maioria deles dizem que não, né, por falta de conhecimento, por falta de qualificação, e o caminho é esse. Mas eles esquecem que, no momento, a resposta é essa, mas a busca ela tem que ser, né, ela tem que ser contínua. Então, o resultado do bom profissional é de cada um. Então, antes de mais nada, é o que eu vejo, né, como instrutor, como liderança, como profissional, é que muita gente não sabe, né, ou se sabe, esquece que o seu primeiro emprego ele pode estar aqui, ó, no seu estágio. Então, quando a gente tem que entender
o que é um estágio primeiro. O estágio consiste em primeiro contato com a prática profissional, ou seja, é aquilo que você está aprendendo em sala de aula e daqui a pouco você vai sair para um campo para aplicar aquilo que você aprendeu. Mas aí tem um outro porém, que a gente tem que separar, no qual o aluno aplica seus conhecimentos teóricos e competências pessoais, ou seja, competências pessoais e profissionais adquiridos no contexto escolar, tanto na faculdade, no curso, na escola, por aí vai, cujo objetivo passa pelo conhecimento da realidade do setor de atividade, ou seja, ele vai entender como funciona o setor e aplicar aquilo que ele aprendeu dentro dentro do questionamento daquela empresa, que aquela empresa tá proposta a ensinar os profissionais daquela empresa. Porém, é um assunto meio bombástico. Por quê? Se a pessoa entender, eu vou falar o que eu passo e o que eu vivo, em relação a estagiário. Por mim, passaram vários estagiários hoje, posso dizer aí ao longo desses 20 anos, 20 e poucos anos, que, graças a Deus, eles foram bons estagiários e estão empregados. Ainda estão passando alguns? Sim, estão passando alguns. Até me aposentar aí, o dia que eu me aposentar, espero que passem muitos. Mas que vocês têm que entender o seguinte, acabou de falar, é o primeiro contato que você tem, de apresentar aquilo que você aprendeu, dentro de uma regra. É aquilo que você aprendeu, mas dentro da sua competência pessoal também. Ou seja, ninguém, quando você vai fazer um curso, ninguém conhece, ninguém te conhece. Você está comprando um produto, na verdade, um serviço, um produto junto com os serviços que vai ser transformado em conhecimento. Então, você está procurando um canudo de conhecimentos para você ir para o mercado. Ponto. Mas aí, a instituição ela está te vendendo algo, mas a outra instituição lá na ponta, que é o contratante, ele não sabe quem é você ainda. Ele só vai saber nesse primeiro contato, do estágio com você. Instituição e versus estagiário. E atrás disso tem um profissional que vai te passar, aí é que muita gente cai do cavalo, que tem aquele profissional local que ele vai te passar todo o conhecimento da instituição, como funciona o serviço, e é aí que está o segredo para mim. Porque se você analisar, se é o teu primeiro contato com a instituição, ele seria também, de repente, muios acham, de repente, que não, mas eu volto a falar, 80% ou mais dessas pessoas que passaram por mim estão hoje empregados, porque eles tiveram um negócio que eu acho fundamental, a entrega. Eles iam para o estágio, eu posso citar alguns agora atuais, não vou nem falar da galera que já está trabalhando. Por exemplo, tem uma menina que trabalha que é estagiária na Rede Casa, chamada Gisele. E ela, cara, ela mora aí em Tanguá, acho que é quase perto de Maricá, para aquela banda de lá, para lá de Maricá, perto de Saquarema, ali fica perto desse distrito. Cara, e ela chega até antes do que o técnico. Ela foi minha estagiária, hoje ela é estagiária do Alan, um colega, e ela, para mim, é um exemplo hoje de que vai dar certo. Primeiro, ela coloca na frente de tudo a pontualidade. Depois, ela coloca na frente de tudo o compromisso, a organização, o que ela aprendeu e o que ela está afim, a vontade. Então, as pessoas hoje olham para ela e falam assim, poxa, a menina está voando, Edu. Já sabe fazer todos os exames, ela está com a gente aí pouco mais de 5 meses, vamos dizer assim, E ela veio como todo mundo,
Foi lá, procurou o curso, fez o curso, né? Do jeito... Aí teve a pandemia, entre trancos e barrancos, aí ela ficou afastada, depois retornou, né? Por causa das regras da vigilância. Então, ela retornou com gás e, tipo assim, ela sabe que a oportunidade dela está batendo na porta. Então, aí que ela fala assim, ó, meu cartão de visita é isso aqui. Eu sou essa pessoa pontual, sou essa pessoa que estou afim, sou essa pessoa que busco e sou aquela pessoa que me dá uma oportunidade para mostrar para vocês o que eu aprendi aqui, eu vou aplicar da melhor forma possível. Então, as pessoas têm que entender que no estágio está a sua primeira oportunidade. Ah, Edu, mas lá não tem vaga. Cara, mas lá não tem vaga no momento. Mas, de repente, como é, né, que acontece como todo mundo, alguém está te vendo e vai lembrar de você num determinado momento. Todo mundo é assim, cara. Ah, mas é muito difícil. Cara, larga de ser pessimista. Larga de ser aquele cara que reclama de tudo. Olhem as coisas. Não é, porra, eu mereço. Não, olha como uma oportunidade. Você tem que olhar as coisas como uma oportunidade. Estou aqui, se tiver uma oportunidade, estarei pronto. Se não estiver, né, uma oportunidade, esse aqui é o trabalho que vocês podem contratar, que é o que eu vou fazer e melhor se precisar de mim. Essa é a ideia. Então, quando as pessoas falam assim para mim assim, é ruim, eu lembro logo de Hard, síndrome de Hard, ó dia, ó céu, azar. Não é bem assim. Tá? As instituições, ela não está jogando vaga para o alto. Ponto, não está. Mas também você tem que entender que você faz parte da engrenagem e se você não der a tua entrega, as pessoas vão te esquecer, cara. Falar assim, cara, esse cara não era nem para ter começado, não era nem para ter vindo aqui. Como eu ouço, como às vezes eu mesmo reclamo com o meu coordenador, eu falo assim, cara, onde você arrumou esse cara aí, cara? O cara não quer nada. Pô, difícil. Aí vai falar que o cara, pô, fica marcando. Não, não é marcando, cara. É entrega. Pontualidade, falta, apresentação, atenção, né? As perguntas. Isso tudo faz parte né, da formação de cada um de vocês. E o estágio, gente, com certeza, é o primeiro contato teu com a empresa. Se a empresa vai te contratar ou não, aí é outra questão. Mas seria muito bom se você olhasse como isso aqui é o meu primeiro emprego, é a oportunidade do meu primeiro emprego, é aqui que eu quero trabalhar. Pensa assim. Oportunidade é igual ao tempo, passa voando. Agarra. De repente não passa na primeira, passa na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, mas a hora que aparecer, agarra. É assim, não tem outro jeito. A gente não pode deixar ela passar toda hora, entendeu? Porque ela não vai passar toda hora, não tem jeito. Não é uma loteria. Isso não é uma loteria. Ah, vou jogar, pô, vou tentar aqui. Não é tentar. É quando você pegar, você está pronto. Qual é a visão? Eu, Eduardo, estou na Rede Dó hoje, há 23 anos, passei pelo DAS há 15 anos, Unimed 12 anos, Labs 8 anos, hoje estou na Casa de Portugal, né, fazendo a parte de gestão e saindo da parte de gestão. Né? Tô me entregando em outros projetos, projetos medianos, projetos grandes projetos. Então, para mim, é tudo assim, eu encaro como se fosse a primeira vez, é a minha entrega. Então, quando eu pego um projeto, eu analiso, como eu estou analisando alguns projetos agora para frente, de maneira que fala assim, essa é a minha oportunidade de eu mostrar esses 23 anos de mercado, esses 15 anos que eu passei pelo DASA, esses 12 anos que eu passei pelo Unimed, os 8 anos que eu aprendi no Labs, isso tudo para mim foi aprendizado, tudo para mim, né, valeu como experiência. Nenhum desses lugares, né, tive lugares que não fui muito feliz, né? Daqui o que eu fui mandado embora foi a Unimed,
que eu não estava feliz, não estava desenvolvendo um bom trabalho, né, e acabei sendo demitido. Não tenho vergonha de falar isso, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu, que abriram outras portas em relação a, né, ao que eu queria, na verdade. Então, deixou de ser um lugar, né, para mim, bom. Quando começou, a Unimed era uma excelente casa, como é para alguns ainda até hoje, não estou falando mal, mas por algumas pessoas tóxicas, né, deixou de ser um lugar legal para mim. Então, eu tive que procurar o meu caminho, meu rumo. Não estava mais, né, a fim de trabalhar naquele lugar e não estava entregando. Tanto é que os lugares aí, vocês veem, 23 anos, 15 anos, 12 anos, são tempos. Não é um mês, 2 meses, um ano, né? São 15 anos. Né? Aí tem um negócio que eu acho que é legal. As pessoas, né, elas chegam e não conhecem a tua história. Primeira coisa, gente, eu acho que vocês têm que construir uma história. Eu tenho uma história na Redditor, tive uma história no DASA, tive uma história na Unimed, tive uma história no Labs, mas que eu construí essas histórias, tá? Então, cartão de visita. Eu sou isso aí. Então, uma pessoa que me falou uma vez, cara, tu está 23 anos, 20 e poucos anos dentro da Redditor. Eu falei, sim. Foi quando me deu um estalo, eu falei, caramba, eu estou 20 anos dentro de uma empresa, cara. Isso só acontecia, sabe, na época de quê? Na época do mercado industrial, que você colocava, aí daqui a pouco você está colocando... E acontece isso na audiologia também. Você começa, ou o teu pai começa, coloca o filho coloca, né, o filho dele, no caso meu neto. Então, na radiologia já conheci ciclos de familiares dentro da radiologia, incrível. Começou lá com o avô, que passou para o pai, que passou para o filho, e agora tá com o neto. Às vezes chega a 4 gerações, né? 3 gerações ou 2 gerações. Ninguém da minha família, né? Meus filhos, minha filha foi para gastronomia, e meus filhos espero que não, né, que eles se decidam. E se eles vierem para a radiologia, eu vou estar feliz da vida, entendeu? Eu vou estar orientando eles da maneira que eu estou orientando vocês. Então, a melhor forma de prever o futuro é você criar. Peter Drucker. Primeiro, você tem que entender a direção que você vai entender, né? Separar o que é produto e o que é serviço. Produto, o cliente recebe um produto tangível, na forma de bens que podem ser vistos e tocados. Serviço, o cliente recebe um serviço intangível que pode satisfazê-lo ou não. Os bens permanecem com o cliente, os serviços são consumidos no momento da sua entrega, o que você entrega, né, para o teu cliente. A produção e entrega dos bens são normalmente separadas. A produção, entrega e consumo dos serviços ocorrem em frequência ao mesmo tempo, né? Poucos produtos têm contato com o cliente e a maioria dos serviços e dos produtores tem contato com esse cliente. Então, é a sua carta de visita, seu cartão de visita. É o que você apresenta, é o que você vende. O cliente raramente envolve na produção. No caso dos serviços, o cliente é frequentemente envolvido na produção. Simples. É dessa maneira que a gente tem que enxergar. No caso do produto, os bens podem ser objetos do serviço posterior de conserto ou separação. No caso dos serviços, já foram consumidos e não podem ser separados. Ou seja, se você entrega algo ruim, a tua marca está nessa entrega. Então, é isso que você tem que entender. Quando a gente entra num negócio, você tem que ter a visão da empresa, a visão do local, a visão do que você quer para você, porque isso vai contar lá na frente, vai te contagiar, vai te entristecer em alguns momentos. Mas se você está buscando isso como profissão, isso como, né, o teu ganha-pão, isso como, né, que vai levar alegria para o teu sucesso, agarre da melhor maneira. Então, estou vendendo aí um currículo. Quem quer? Então, venda, cara. Você é um produto, se você é um produto bom, se venda, mas não leva a mão.
né? Quando a gente fala se vender, muita gente pensa no lado da prostituição, né? Que acontece há milhares de anos. Na verdade, não, você tem que vender o teu serviço, independente do que seja. É a tua assinatura, tá? Então, há hoje uma necessidade maior na qualificação, sim, para ocupar os postos de trabalho que lidam com as tecnologias cada vez mais e as informações, né, que elas chegam muito rápido para a gente, na palma da mão, né, a gente sabe disso. O trabalho intelectual passou a ter uma importância maior na sociedade e cada vez mais a nossa formação, né, a formação dos nossos profissionais, né, as empresas estão buscando aqueles profissionais diferenciados. Isso é uma grande verdade. Ninguém quer perder tempo, né, preparando ninguém. E se você já está apto, melhor ainda para a empresa, tá? Então, profissionais diferenciados são profissionais capacitados a serem contratados. Ponto. E se eu estou começando como estagiário, eu já começo no gás, para que eu vou perder tempo indo para o mercado procurar? Ah, Eduardo, eu escuto muito isso. Ah, Eduardo, poxa, eu estou aqui, mas aí né, o fulano lá chamou ciclano, poxa, eu estando aqui. Mas será que você está, né, será que você está preparado? Será que você estava preparado? Porque, de repente, aquela vaga era para um cara que sabe raio-x, tomografia e ressonância, como já aconteceu várias vezes. E na época eu falava assim, poxa, eu não tenho tomografia, poxa, eu não tenho ressonância. O cara foi contratado. Aí, de repente, eu virei o mindset, falei assim, não, peraí, se ele foi contratado porque tem tomografia e ressonância, eu vou fazer o curso de tomografia, vou fazer o curso de ressonância, tem que disputar com ele também. Que aí eu olhava assim na fila, tinham 20 pessoas e só foram contratadas 2, porque a qualificação naquele momento era para quem tinha maior capacidade para resolver os problemas da empresa ou para sanar, né, aquilo que a empresa estava buscando. Então, a minha pergunta, com toda essa tecnologia, com esses caras doidos, né, que deixaram aí um legado para a gente, a minha pergunta sempre vai ser essa. Imagina eles hoje, Reuting, né, o Rochefield, o Raymond, hoje, o que eles pensariam, né, na transformação da ideia deles nessa nova tecnologia? O que eles estariam, o que eles pensariam hoje se eles vissem tudo isso, né, que foram obra deles, descoberta deles, hoje no mercado? Até isso, às vezes, eu fico pensando, caramba, se esses caras estivessem vivos hoje, o que eles estariam, né? Como eles estariam? Os familiares deles, com certeza, têm, né, têm uma alegria imensa. Então, qual é a direção que eu devo seguir? Mercado. A gente tem um público duvidoso, a radiologia. A gente tem um serviço privado que é muito organizado de profissionais, com suas qualificações, é claro. A gente tem outra modalidade, que são as cooperativas ou as terceirizações, que são independentes, elas, né, atribuem o serviço, a entrega para uma instituição privada ou pública, né, são especializados. Aí nós temos um autônomo, né, que é a competência daquele cara, ele que banca todo o conhecimento dele e corre atrás, seria um terceirizado, né, numa linguagem. E a vaga de 1 para 1 é igual a 2, né? Isso é uma classe mundial, né? O que seria excelência, né? Se temos 2 vagas, ótimo, mas hoje a gente sabe que essa vaga é competição a todo momento. Então, para a gente entender em números, né, até em 2019, no Brasil, nós poderíamos chegar a 30 milhões de desempregados, né? Isso já passou há muito tempo, tá? Hoje a gente tem uma gana aí de desempregado muito maior que 30 milhões, né? Então, essa estatística aumentou por causa da pandemia, então aumentou por outros problemas sociais, né? A gente passou por um surto, vamos dizer assim,
na saúde, né, com essa pandemia, e muita gente perdeu emprego. Isso vai ser revertido, Edu, na área de radiologia? Eu acredito que sim, que vai ter que normalizar. Então, aquelas vagas que não existiam mais, de repente, ela vai voltar e vai voltar com mais vagas. Só que você tem que saber só onde você se encaixa nessas vagas. Então, a vaga de emprego, será que ela vai voltar? Sim, eu tenho certeza disso. Uma das perguntas que a gente tem que se fazer antes de mais nada, né? Eu sempre brinco com essa situação aí. Vou fazer radiologia. Por que eu tenho que fazer radiologia? Para que eu vou fazer radiologia? Né? Quanto tempo isso vai tomar do meu tempo? Né? Perder noite de sono. Tem que botar tudo na ponta do lápis. Será que isso vai ser bom? Deixar a família plantando 24 horas. Até onde? Deixar os filhos, às vezes recém-nascido, para ir para o plantão, deixar a esposa em casa com a criança, né? Ou vice-versa, a esposa sai para trabalhar e deixa o marido com a criança, ou deixa com a mãe. Né? O que a gente vê? Então, antes de mais nada, eu vou fazer a radiologia para quê? Essa é a pergunta que você tem que se fazer sempre. E por que a radiologia? Aí vem, para quê e por quê? A radiologia, para mim, foi um dos fatores que me deu um leque de coisas boas que me separaram, né, do profissional em relação ao que eu comecei, ao que eu sou hoje. Foram conquistas. Tá? Então, comecei como técnico de raio-x, fui crescendo, né, dentro da empresa, da Redditor, onde eu sou grato. Né? Tudo que eu conquistei, né, foi perante a essa instituição, então só tenho a agradecer, não é puxando o saco, foi por merecimento. Comecei lá em 99 como estagiário, né? Aí depois fui contratado como profissional porque fui um bom estagiário na época. Aí fui para a tomografia, onde conheci pessoas maravilhosas também, onde me deu um leque para crescimento, tá? Aí foi aí que foi pintando outras oportunidades, né? Porque aí eu tinha conhecimento em raio-x, aí abriu porta para quem tinha raio-x e tomografia, que é o que acontece hoje, depois de 20 anos está acontecendo isso novamente. E depois aprendi ressonância, né? Não é aquilo que eu amo, mas é o que eu gosto também, o envolvimento do método, eu acho muito legal, o resultado muito bom. Não fiz hemodinâmica, né? Não precisei, mas também admiro também radioterapia. Depois de tanto tempo, estou trabalhando com o pessoal da radioterapia. Cara, é outro patamar, né? Você começa a conhecer as doenças de perto e fica preocupado com algumas situações. Tu vê a entrega deles em relação ao paciente, né? A entrega do serviço, da qualidade de entrega do serviço pela situação que eles, né, vivem ali no momento. Então, tem que ser um profissional muito qualificado pela situação que eles passam psicologicamente, né, que você está lidando com tratamento do paciente o tempo todo. Então, para mim, está sendo uma novidade, uma boa novidade. Estou relevando, mudando minha maneira de pensar em algumas situações que eu não conhecia. Então, a gente fica olhando paciente novo, criança, velho, não tem idade para esse tipo de tratamento. Então, você começa a olhar assim, os caras, aí eu fico assim, caramba, cara, o cara tem um amor, né, pela profissão. Né? Posso citar alguns caras que eu sou apaixonado, assim, eu trabalhando, eu sou apaixonado. Né? Eu conheci esses caras agora, praticamente, trabalhando com eles. Um é o Felipe, que é estagiário na radioterapia, e a entrega dele é absurda, absurda. Eu fico assim, caramba, cara, o cara parece que ele é o dono da empresa ali, representa a empresa muito bem. O outro é o Nelson, que é o chefe dele, né? Um cara que, porra, passa o conhecimento de tal maneira que eu fico assim, caramba, maluco, o cara saca muito, saca muito, saca muito. E a equipe de enfermagem, que é maravilhosa também, né? A radiologia, a gente tem essa vivência com essa galera, né? Que está ali
ela tem contato com o paciente o tempo todo, então tem que ter parceria. Então, por que eu estou fazendo radiologia? Então, é a segunda pergunta que a gente tem que se fazer. Existem carreiras e oportunidade delas, né? Cada um siga aquilo que acha melhor. Então, aí tem valores, trabalho, relacionamento, resultado, comprometimento, flexibilidade, proatividade, orientação. Tem várias, resiliência, que eu gosto muito de usar, né? Tem a energia, você tem que chegar com energia positiva sempre. Ah, Eduardo, você está sempre de bom humor? Não estou sempre de bom humor. Mas quando a gente está ali na entrega ao paciente, meu humor tem que ir lá em cima, tem que ir a 100. Né? A gente não está com o sorriso estampado 100% todos os dias, a gente tem a causa. Então, mas tem uma situação que eu vi o cara essa semana muito legal, que ele ilustrou muito bem, que ele leva uma mochila nas costas para o trabalho, chega no trabalho ele coloca dentro do armário. Aí ali ele representa que os problemas que ele tinha de casa, ele deixou dentro do armário. E quando ele pega essa mochila e retorna para casa, ele deixa essa mochila do lado de fora da casa dele, deixa na garagem. Aí a mulher dele perguntou por que isso? Porque ele deixa o problema do serviço lá no trabalho. Então, a gente tem que saber separar também essas coisas. Então, esse emaranhado de palavras aqui, cada um, se você olhar, vai identificar contigo em alguma situação. Então, aprenda o seguinte: autoconhecimento, oportunidade de carreira, objetivos de carreira e plano de ação. Então, isso tem que estar sempre linkado para você ver, né, o porquê, o quanto você quer ficar na profissão, o que você tem, né, de relevante. Você fala assim, não, eu quero estar no raio-x 2 anos, daqui a 2 anos quero ir para a tomografia, quero ficar na tomografia mais 3, 4 anos, aí eu vou para a mamografia. Né, o ruim disso tudo é o seguinte, é que é uma cachaça. Quando você começa num local e pega, é uma cachaça. Você se apaixona, não tem jeito. Aí você fica lá naquele tempo lá, vou fazer ressonância, mas tem aquele lance da tomografia, por exemplo, eu não consigo. Olha a ressonância, mas para mim fala assim, cara, meu negócio é a tomografia. Tem jeito. Então, esse plano de ação ele tem que estar combinando com aquilo que você tem de perspectiva para dentro da tua profissão. Foco para o desenvolvimento da carreira, aprendizagem sobre a organização, mercados, valores, né? A equipe, o autoconhecimento, você tem que entrar junto. Network, né? É uma palavra que o meu camarada usa muito, né? Tafarel, lá de São Paulo, usa muito, e eu acho que isso é importantíssimo. Quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar envolvido em cursos, tem que estar envolvido em palestra, workshop, o que seja, colóquio, o que seja o nome, né? Mas você tem que estar ali trocando suas experiências, busca de feedback, busca de visibilidade, busca de identificação, né, de tendências, renovações também, né? Porque toda hora muda, o nosso mercado muda toda hora, buscando apoio, trocando, que é o que a gente faz sempre, né? Desenvolvimento da identidade profissional, né? Isso aí você vai adquirindo com o tempo, vai montando a sua história, né? Busca de experiências enriquecedoras, competências, energia aplicada no trabalho, natureza do vínculo, né? Com aquela instituição, como disse, pode ser privada, pode ser pública, né? Que nem uma vez eu escutei, né? E causou, né, uma estranheza na discussão, foi o seguinte: o cara falou para mim assim, Eduardo, tem que ter uma inscrição, né, pública. Eu falei, cara, eu passei em 2 concursos e não assumi. Porque o meu foco era na privada, na instituição privada. Eu não sabia lidar com a situação. Hoje eu farei isso novamente? Não. Hoje meu foco seria outro. Colocaria minhas fichas meio a meio, meio privado e meio... Mas ninguém falou isso para mim na época. Só que quando eu fui para o mercado, né, do público, hospital público, foi Lourenço Jorge que eu comecei, e Carlos Chagas, depois Pedro II. Pedro II eu nem fui por causa do Carlos Chagas. Eu cheguei lá,
era estágio, né? Eu vi o sofrimento das pessoas, imagina hoje, cara. Então eu fui. Aí o nego fala assim: ah, você gosta de jaleco branquinho? Não, não fui pelo jaleco. Você chegar num lugar onde não tenha luva para você trabalhar, e na época você tinha filho pequeno, e você levar algumas coisas para dentro de casa, aquilo dali me deixou meio tenso, eu chegava meio. Mas eu vejo que colegas, né, se deram muito bem, né, no público, no serviço público. Mas eu não. Eu segui um outro caminho. Então, tem uma galera que distribuiu bem. Eu, na época, não estava bem para trabalhar no serviço público. Fui para o privado, onde, né, me dei bem. Aí o pessoal fala que não tem vaga, né? Mas tem aí, ó, 1.000 vagas com início imediato, né? Com 40% de insalubridade, que é o que todo mundo quer, mas existe o risco. Será que vale a pena? Tem um risco. Tem aí, ó, 1.000 vagas. Ou você prefere uma vaga na multidão, né? Ainda corre o risco de uma indicação. Então, às vezes está lá, ó, poxa, vai ter uma prova. Será que você está preparado para essa prova? Será que você se preparou bem para essa prova? Aí acaba acontecendo que eu conheço o cara que também está participando, que isso faz parte, não tem jeito, né? É o que a gente chama, né? É o processo. Então a gente chega lá, poxa, tem um cara, aí o nego fala assim, pô, ele conhece o cara, desanima. Aí o outro cara, pô, ele conhece a vaga do cara. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Existem várias histórias que na hora que você passa no processo, você está representando aquela empresa, de repente aquele colega que você acha que é colega, lá atrás, ninguém sabe qual foi a história. Já aconteceu várias vezes, né, da gente se esbarrar numa entrevista e eu olhar para o cara e falar assim, pô, esse cara trabalhou comigo, não serve para trabalhar comigo. Esse cara trabalhou na instituição comigo lá atrás e hoje você é o gestor da unidade e você sabe o quanto ele foi ruim. E chega na hora de contratar, porque você viu o cara ali, você vai contratar? Não, não pensa por esse lado. Pensa do lado da competência, da sua competência, porque são vários processos, entendeu? Então, você vai chegar numa entrevista já desanimado? Não, tem vários processos. Aquela da indicação que você acha que é indicação porque o cara, né, é amigo, de repente ele não foi tão amigo assim. De repente você está com fogo inimigo ali do lado ali, e às vezes a pessoa está olhando, ela está trocando uma ideia ali por educação e tal, e são vários processos. Então, a indicação é uma delas? Sim, mas existem outros processos que o RH, o DP, eles estão sempre presentes. Então, hoje em dia, é cada vez mais difícil você indicar uma pessoa. Existe. Eu indiquei várias pessoas aí que entraram na radiologia, mas é raro acontecer isso. Síndrome de Hard, eu adoro esse bonequinho, essa hiena aí, adoro. Por quê? Isso é tóxico, isso é tóxico demais. Aquela pessoa que reclama, cara, já sai reclamando, já chega reclamando. Sai fora disso. Fuja desse mal. Que esse cara, ele vai falar mal da profissão e não sai da profissão de jeito nenhum. É um miserável. Ele fica na profissão, cara. Ele quer se aposentar na profissão falando mal da profissão. Então, é síndrome de Raynaud. Ó dia, ó plantão ruim. Ai, como foi puxado. Cara, o plantão é aquele negócio. Ou ele vai ser tranquilo, ou ele vai ser um inferno. Mas você já tem que ir preparado para o inferno. Que, na verdade, é aquilo que você escolheu, cara. Então, se começou ruim, vai terminar ruim, saia bem. Saia com um aprendizado. Não tem outra maneira de a gente falar disso. Evite isso aí, rótulos, né, e reclamações. Tá? Então, é muito bom quando a pessoa te dá tapinha no ombro, poxa, arrebentou e tal, mas cuidado com os rótulos. Né? Eles acabam sendo muito negativos. Né? Às vezes você é um cara que arrebenta. Cara,
esquenta para isso não, porque isso vai causar um monte de problema em relação a grupo. Pô, o cara é bom para caramba. Uns vão levar como excelente. Eu sempre gostei de aprender com caras fera, né, mais foda do que eu. Sempre gostei. E nunca levei isso para o lado ruim, porque eles me ensinaram tudo que eles sabiam e eu tirava deles o máximo que eu podia. Então, eu levei para o lado positivo. Algumas pessoas não. Porra, o cara é marrento. Porra, o cara é maior babaca. Cara, é o cara, irmão. Respeita. Respeito a história do cara, pelo menos. Então, acho que às vezes a pessoa tem que olhar aquela referência dele com bons olhos. Na minha época, né, eu tive uma referência e essa referência me negou. Aí eu falei, não, vou mostrar para esse cara que eu sou capaz e eu cheguei aonde que eu queria, da maneira que eu queria. A profissão me deu aquilo que eu busquei. Ah, isso incomoda algumas pessoas? Sim, porque eu tenho uma parada que eu não consigo controlar, né? O que me faz mal, eu falo. E isso incomoda muita gente, isso é ruim, né? Infelizmente, no Brasil, né, o sucesso é sinônimo, né, de arrogância, é sinônimo de, porra, de babaquice. Não, lá fora, né, o segundo lugar, para muita gente, é como se fosse o primeiro. Aqui não, aqui o segundo lugar, ou você, né, não é nada, né, se o teu sucesso não faz bem para o outro, você é um babaca, você é metido. Não, cara. Para começar, a gente tem que mudar isso aí. O sucesso do teu coleguinha tem que ser o seu sucesso também, que você faz parte do processo. Então, se ele ganha um elogio de um paciente, por que você não pode ganhar também? Mas faça por merecer. Se ele ganha elogio do médico que ele fez um exame legal, né, dentro daquilo que o médico deu um diagnóstico positivo ao paciente, por que você não pode fazer isso com entrega também? Faz parte. É isso que você tem que entender. Então, é o processo. Então, evite rótulos, reclamações. Cara, faça o teu melhor, sempre. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetitivos e repetidos dia sim, dia não. E no outro dia também. Sempre. Sou esse cara chato aí pra caramba, voltando com gás ferrado para vocês. Né? Eu tive fora aí, mas pensando em projetos, desenhando novos projetos. Isso, né, é o que eu falei para vocês, né? É a nossa história. Né? Eu estava meio sumido porque realmente eu precisei rever algumas coisas, precisei tomar rédea de algumas coisas também, porque estava muito solto. Então, né, a minha responsabilidade em passar conhecimento, né, para as pessoas, eu tenho que buscar conhecimento para isso. Então, né, é uma responsabilidade. Então, a mensagem que eu deixo para vocês: não desistam daquilo que vocês estão buscando, a não ser que vocês não queiram mais. Né? Vocês vão falar, vai ouvir de muita gente que a radiologia é isso, é aquilo, e as pessoas não saem da radiologia. Já começa por aí. Então, olhem a tua profissão da maneira que você está se vendo, e não da maneira que as pessoas se veem. Senão você vai se frustrar. Então, eu acho que a gente tem que fazer sempre aquilo que a gente gosta. Igual jogador de futebol. Você vê os jogadores de futebol aí que não são felizes, que não foram felizes com a profissão, né? Por algum motivo ou outro, a carreira deles foram lá nona, né? A gente tem vários aí. Se tu pegar e fizer uma pesquisa aí, são vários. Né? Mas eu digo para você o seguinte: faça com amor, com carinho. O elogio, né, para mim, é igual, vem na mesma proporção, né, que uma reclamação. Tá? Eu vejo uma reclamação como um elogio na mesma proporção. Eu continuo trabalhando para fazer o melhor. Então, esse exame tá muito bom. Esse exame tá uma merda. Eu sei que o bom é uma merda, eu vou ter que melhorar sempre.
Então, perder exame é ruim? Mas coloque pelo lado que você vai aprender, né, com o teu erro e vai se qualificar com os teus acertos. Essa é a missão que eu deixo para vocês, essa é a visão que eu tenho de mercado, né? Não desista nunca dos seus sonhos. Vou ficando por aqui. Até os próximos. Esse durou um pouco mais, né? Que falar de mercado é sempre gostoso. Mas até a próxima, tá, gente? Grande abraço. Curta aí, comente, né, para a gente ter um parâmetro dentro daquilo que a gente está falando. Fala aí com o pessoal aí que vocês conhecem. Eduardo está voltando novamente, dá uma seguida lá no canal dele lá. Ele também está no Instagram. Tudo é viável, né, para a gente melhorar, para poder ajudar vocês. Grande abraço, beijo no coração de todos vocês. Fui!